E a gente vai dar início aqui ao nosso programa. Já quero convidar minha primeira entrevistada, a Ana Glaucia, ela que é psicóloga, e que a gente vai começar batendo um papo falando sobre o desconhecido. É isso, né, Ana? Seja bem-vinda. Fique à vontade. Os nossos temas aqui sempre fazem muito sucesso, né, Ana? E o mais bacana é ver que as pessoas estão participando cada vez mais, né? Eu estou muito feliz, né? A gente teve várias participações essa semana, né? O pessoal mandou comentários no Face, no vídeo, né, que eu postei. Teve um pessoal que me ligou. Então, assim, a gente percebe que o pessoal tem acompanhado, né? Isso é fundamental. E é essa a nossa intenção mesmo, né? Ver que o pessoal está acompanhando e sanar todas as dúvidas, debater temas que eles acham importante. A nossa ideia de estar aqui abrindo esse quadro é essa mesmo, né? Querendo ou não, até uma ideia social, né? Desmistificar algumas coisas, algumas questões. E o que chamou muito a minha atenção nessa semana foi que o pessoal falou assim: Ana, como que a gente lida com algo novo, com um novo desafio, com o inesperado? Como que a gente faz isso? E eu andei pensando, realmente, a gente vive muito isso, né? A todo momento a gente está de frente a alguma coisa nova, né? E a gente sofre, né? Cada vez que tem que enfrentar algo novo, a gente sofre. A gente sofre. E aí eu até lembrei de uma situação muito engraçada que eu vivi quando eu era pequena. A gente morava numa casa e tinha um quarto na minha casa que o interruptor do quarto, ele não era do lado da porta. Ele era perto da cama. Quando eu tinha que entrar no quarto, nossa, ficava morrendo de medo. Que eu ia encontrar bicho lá dentro, que ia ter um monstro lá dentro, que eu ia abrir a porta e ia sair um monte de coisa ruim lá de dentro. Então, assim, era um parto para eu chegar até a porta, abrir a porta, ir até o interruptor lá perto da cama, acender a luz e ver que estava tudo bem. E esse é o desconhecido, esse é o medo, isso é que nos gera quando você está de frente com um desconhecido e você não sabe o que você vai esperar. E o que as pessoas pensam do desconhecido, normalmente? Pois é, o que o desconhecido ele gera na gente, né? Ele gera uma sensação, e eu penso que talvez seja a maior sensação de vulnerabilidade. Nós ficamos vulneráveis ao que a gente não conhece. E hoje isso vai muito na contramão do que o mundo nos oferece hoje, que é uma sensação de controle. Né, com o avanço da tecnologia, com um monte de técnicas e acessos que a gente tem hoje, a gente tem um controle das situações. Então, a gente tem, na verdade, até o controle na nossa mão. Né? Então, as pessoas têm a falsa ideia de até comprar determinadas situações, comprar determinadas pessoas, porque tem o controle. Então, quando elas se deparam com algo desconhecido, elas não têm mais o controle. E hoje perder o controle hoje, Laís, é terrível, né? Quando a gente está numa situação em que a gente está dominando ali aquela situação, fica tudo muito fácil, não, tá né? tranquilo. Eu tô com o meu emocional extremamente controlado, mas vai perder o emprego, perde o namorado, ou então acontece qualquer coisa que você não estava esperando. Então vem a sensação de vulnerabilidade, vem o medo, vem o desespero e vem um monte de outras crenças que a gente tem da gente mesmo, de que a gente não vai conseguir, de que não vai dar certo, no que eu errei para acontecer isso. Então a gente perde um pouco aquela ideia de endeusamento que a gente tem hoje, porque a gente tem uma ideia de que a gente tem poder sobre todas as coisas, e a gente começa a pensar que não, realmente nós somos humanos, e nós não temos controle da situação. Então, eu acredito que em casa e a gente tem muitas pessoas vivendo hoje situações de perda de controle, que é a situação do desconhecido, que é a situação do algo novo. O que eu faço com isso? E agora? Isso não estava nos meus planos. Como que eu vou agir? Né? E Ana, o desconhecido está relacionado diretamente às mudanças? Eu acredito que sim. Porque quando a gente está de frente com alguma coisa nova, a gente vai precisar se adaptar. A gente vai precisar mudar. Quando a gente pensa em mudança, você já mudou de casa, Laís? Já. É um sofrimento. E encaixota a caixa, e faz umas coisas, e vê isso, e vê aquilo, e muda o guarda-roupa de lugar, e você vê que atrás do guarda-roupa tá ruim, você tem que comprar outro guarda-roupa. Então, toda mudança, ela gera alguma atitude nossa. Ela gera um movimento que talvez a gente não esteja preparado. Até para as mudanças que a gente quer, a gente tem que se movimentar. E hoje a gente está vivendo uma zona de conforto muito grande, né? Hoje a gente tem tudo na nossa mão. Tudo muito fácil. Tudo muito fácil, tudo muito rápido.
Então, toda a mudança, ela gera um investimento de energia. Agora, imagina quando você tem que se adaptar e mudar por uma coisa que você não estava esperando. Imagina se você está na sua casa e aí o dono da casa, se tem uma casa alugada, olha, eu vou precisar da casa no mês que vem. Oi? E agora? Eu tenho que ir atrás de uma outra casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, todo o algo novo, todo o desconhecido, ele está diretamente ligado a mudanças. E hoje a gente vive uma zona de conforto e a gente tem muita dificuldade de mudar. E o que isso, sair, né, esse desconhecido acarreta para o indivíduo? O que ele traz? Ele traz muitas sensações diferentes do que ele estava habituado. Né? A gente ia num esquema, a gente ia numa rotina, a gente ia os jovens falam, a gente ia numa pegada. E aí vem alguma coisa que te passa a perna. Só que talvez a gente não tenha que encarar o algo novo dessa forma. Né? Quando acontece alguma coisa de diferente na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é, no que eu errei? O que deu errado? Mas por que as mudanças elas têm que vir com um sentimento de que algo deu errado? Não necessariamente. Nossa vida oscila. Nossa vida não é linear. As coisas não acontecem tudo certinho dentro dos conformes. E é isso que o mundo hoje prega pra gente. Que as coisas têm que estar sempre dentro dos conformes. Por isso que quando uma pessoa adoece, tem um diagnóstico de uma doença, ela desconstrói. Ela fica desesperada. Ou então, quando perde um relacionamento, ou quando perde um emprego, a pessoa realmente se perde. Por quê? Porque está numa falsa ideia de que as coisas estão sempre sob controle. A gente sempre tem que considerar a possibilidade de não dar certo. E, Ana, às vezes, a mudança ela não é necessariamente para algo ruim, pode ser para algo bom. De repente, você conseguiu um novo emprego, uma nova oportunidade. E eu percebo que, mesmo assim, a mudança sendo para algo bom, as pessoas sofrem, tem aquele momento de ansiedade, tem medo realmente do novo. Medo do novo. Medo é uma palavra-chave, né? No desconhecido, no novo, na mudança. E, às vezes, a gente tem medo das coisas não darem certo porque a gente não se conhece, porque a gente não confia na gente. O medo ele serve para duas coisas. O medo é bom, ele serve para deixar a gente prudente, mais esperto, né? Se você está, sei lá, saindo de madrugada da sua casa e você tem um pouco de medo, você vai olhar para um lado, olhar para o outro, para ver se está tudo bem. Então, o medo ele deixa a gente mais prudente. Mas, em contrapartida, o medo paralisa. E quando a gente está na mudança, o medo paralisa. Quantas pessoas já falaram para mim, ai, Ana, mudei de emprego, e agora? Ai, agora eu vou ter que começar tudo de novo, e eu não sei como que eu ajo, o sistema mudou, os meus colegas de trabalho todos mudaram. Calma, que bom, que delícia que mudou. Gente nova. O desconhecido, ele traz muita coisa boa, que talvez o medo, a vulnerabilidade, a insegurança, a dificuldade de aceitar mudanças, elas não permitem que a gente viva. Por que é tão difícil a gente entender, a gente se adaptar a essas mudanças? Por que a gente sofre tanto? Pois é. Eu acredito, Laís, que a gente tem uma crença muito enraizada de que quando a gente está indo numa rotina, aquilo tem que ser daquela forma que a gente estabeleceu. A gente faz algumas projeções pessoais e tem que ser daquele jeito, porque se sair dos conformes, talvez eu não consiga me adaptar. Né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande de adaptação. As pessoas hoje estão bastante donas da verdade. Né? Então, como tem que ser sempre do meu jeito, tem que ser sempre da mesma coisa. Eu não consigo me adaptar a algo que uma outra pessoa me oferece. Talvez eu vou ter que trabalhar algumas habilidades diferentes na minha vida. Talvez eu vou ter que desenvolver outras questões que eu não desenvolvo. Hoje, existem pessoas assim muito inteligentes, muito, mas aquela coisa específica que ele tem. Se o cara é um matemático, ele é não, ele desenvolve qualquer equação, mas só na matemática. A gente tem dificuldade de desenvolver habilidades generalizadas. Então, quando a gente se vê numa situação mais de desconforto, quem sou eu? Se eu fiquei só naquele emprego, ou se eu me dediquei só àquele relacionamento, ou se eu fiz só isso, quem sou eu em outras áreas? Então, talvez a questão de a gente sair da nossa zona de conforto, isso mexe muito com as pessoas hoje, muito. A questão da iniciativa, isso mexe muito. Quando a gente fala com as pessoas mais idosas, de sítio, de fazenda,
que trabalhavam com plantação, eles consideravam a possibilidade de não chover. Então, e eles consideravam a possibilidade de não ter aquela plantação. E eles lidavam muito melhor com os imprevistos, porque eles aceitavam os imprevistos. E hoje a gente não aceita os imprevistos, porque está tudo sob o nosso controle. Isso é mentira, gente, não está. As coisas não estão sob o nosso controle. Hoje nós estamos aqui, graças a Deus, amanhã eu não sei. Então a gente tem que considerar todas as possibilidades. Só que as pessoas não fazem isso. Então as pessoas consideram que elas têm ali na mão aquilo como uma verdade absoluta, como uma crença absoluta. Por isso que elas têm muita dificuldade de mudança, muita dificuldade de adaptação. Ana, como que a gente pode lidar com tudo isso? O que a gente pode fazer para não sofrer quando o desconhecido chegar, quando o novo chegar, quando o novo bater a porta? A gente tem que estar preparado? Como estar preparado? Pois é, como, né? Como que a gente está preparado para uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não desenvolver ansiedade, né? Ai, meu Deus, a qualquer momento eu posso perder meu emprego. Não, calma. Não é assim também. Não vamos também, né, ir para o outro oposto, né? Eu acredito que a gente tem que entender que o desconhecido ele vai vir na nossa vida. O algo novo vai acontecer. As mudanças, elas vão acontecer. Então, em primeiro lugar, a gente precisa aceitar a mudança, aceitar a falsa ideia de perda de controle. E entender que nós não somos esses deuses que as pessoas pregam, que se temos dinheiro, temos tudo. Não, nós não somos assim. Existem muitas coisas que vão além do nosso controle, que vão além das nossas forças. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender isso. Em segundo lugar, quando isso acontecer, é claro que a gente tem que trabalhar as estratégias, né, para lidar com isso. Eu vou atrás de um outro emprego, eu vou investir energia em outra coisa, mas também aceitar a dor que isso traz. Nossa, por que eu estou tão mal com essa mudança de emprego? O que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso desenvolver? Que habilidade que eu preciso desenvolver agora? Chegou um nenenzinho novo na casa. Eu imaginei que seria assim, eu imaginei que meu marido fosse me ajudar, eu imaginei que eu ia conseguir a escola, e eu não consegui nada disso. Calma. Em primeiro lugar, calma. Calma, respira, porque a gente nervoso, a gente não consegue pensar. A gente perde a pensabilidade. Então, a gente aceita aquela situação, que é uma situação de estresse, que é uma situação de crise, e quando a gente estiver mais calmo, a gente consegue trabalhar algumas habilidades frente àquilo, mas tem coisas que a gente não consegue resolver. Paciência. Não consegue resolver. Só o tempo, né, Ana? Só tem coisas que o tempo resolve. Depois resolve. Né? Eu vejo muita dificuldade, é interessante isso, na mudança de emprego. Menina do céu, como as pessoas, quando elas estão no emprego, principalmente quando é um emprego bom, né? E hoje em dia o que a gente vê, né, de pessoas desempregadas, de pessoas que não estão tendo mais essa segurança. Então, quando a pessoa ela vem, ela muda de emprego, ela perde o emprego, ela desconstrói, desestabiliza por completo. Então é incrível como que talvez você, né, que talvez esteja nessa situação, investiu somente a sua vida naquilo. Talvez a gente precise investir em outras áreas também. Então, o desconhecido ele tem muita coisa boa para nos trazer. Ele tem muitas lições para nos trazer. Então, a gente tem que estar aberto a essas lições, né? Ele pode mostrar para a gente o quanto que a gente pode ser flexível numa situação. A gente não sabe, muitas vezes, dos nossos potenciais, quando a gente não coloca em prática. Se não tiver uma situação dessa, talvez nunca vá conhecer a gente isso nunca que você pode. Exato, a gente nunca vai saber como que eu vou lidar com uma perda se eu não perder. Eu nunca vou ver aquela roupa no meu guarda-roupa que eu preciso doar se eu não fizer uma limpeza no meu guarda-roupa. Ou então, eu nunca vou ver que meu guarda-roupa precisa ser trocado se numa mudança eu não ver aquela parte de trás caindo, que a gente não vê. Então, a gente precisa de algumas mudanças na nossa vida para a gente ver o que precisa ser adaptado. E, às vezes, a gente deixa de crescer, a gente deixa de se desenvolver de um monte de formas porque a gente não está disposto à mudança por medo, por um autoconceito muito deturpado, por uma vulnerabilidade que a gente não quer viver. Então, acredito que essa questão do desconhecido ela tem muito a ver com isso. E a gente precisa estar preparado.
Que legal, mais um bate-papo delicioso, Ana. Só tenho que agradecer pela sua obrigada, presença Laís. aqui, por enriquecer ainda mais nosso programa. Obrigada. E continuar, né? Dizer pro pessoal de casa, quem quiser mandar sugestões, o nosso canal está aberto, tanto o Facebook do Programa Mulher, como as páginas da Ana, né? Pode entrar em contato, tem os telefones aí também. E aproveitar para tirar dúvidas, para sugerir temas, né, sugerir Ana? temas, tirar dúvidas. Assim, eu quero agradecer a todos vocês que entraram em contato comigo. Tem alguns temas muito legais lá que a gente vai abordar mais para frente. Então, eu tenho certeza que algumas pessoas já se identificaram nesse tema que a gente trouxe hoje. Até porque esse tema foi uma sugestão. Foi uma também, que o pessoal sugestão. Já deixou. Já lá, deixou. né, que E queria eu ver. espero que tenha atingido as expectativas. E os outros temas a gente vai trabalhar, pode ficar tranquilo. E eu agradeço esse espaço, agradeço o pessoal que tem me assistido, né? E pode entrar em contato comigo. Ah, então tá certo. Obrigada. viu, Obrigada, Ana? Laís. Daqui 15 dias a gente se vê novamente. Sim, com certeza.